conversa tão maravilhosa. Eu acho impressionante que quando Deus quer se relacionar com um crente, e é o crente que não ora, e é o crente que não tem hábito de oração, é interessante que Deus vai dando umas provinhas, né? Sim. Porque Chama a atenção eu dele. tenho um dizer comigo que o crente na bonança, ele ora sim. Claro que ora. Eu jamais vou dizer que um crente não ora. O crente tem como dever orar. Mas, em contrapartida, a prova dobra a oração. E para quem não ora, a prova te obriga a orar. Uma doença, um desemprego. Deus precisa se relacionar com o seu povo. E quando o povo não ora, ele causa situações, mas Deus é mau, Deus é ruim, não. Ele precisa causar situações para que o povo se aproxime dele. Interessante, você tocando nesse tema, e aí nós já vamos desaguando para exposição bíblica. Amém. O que você acha, Rodrigo, de pregadores que não oram? Já nós estamos aqui nesse viés de oração, já caminhando para a palavra, mas o que você acha? Olha, Renato, eu já vi pregadores que não oram e Deus usá-los poderosamente. Mas por quê? Vou dizer por quê. Por misericórdia do povo, por misericórdia da igreja, e não por misericórdia do pregador. Sim. Tá? Mas o pregador que não ora, eu acho que vai repetir um pouco o que eu falei, ele é um falso pregador, porque não há mensagem sem oração. E ele vai em algum momento daí falar algo que ele não vive. E algo dele. Não tem como você falar uma revelação da parte de Deus sem que haja oração. Renato, sabe o que nós temos muito em nossos púlpitos hoje? Profissionais de púlpito. E não homens de oração. Pastor Hernandes Dias Lopes, um dos príncipes dos nossos pregadores, sim. Ele diz que a oração, ela precisa primeiro ser gerada em oração. Amém. E olha que nós estamos falando de um presbiteriano, que o povo julga de ser o povo gelado, né? Muito pelo contrário. Ele é bem quente. Quente, cheio do poder de Deus, viu? E ele diz que a oração... E não é só o que ele diz, é o que Paulo diz a Timóteo, né? Seja provado na oração, seja aprovado na oração, e que a sua mensagem venha debaixo da oração. John Wesley diz que a gente precisa jogar a nossa mensagem no fogo. E que fogo é esse se não é o fogo da oração? Que se não for o fogo da oração, é fogo estranho. É o fogo do movimento. O John Wesley, que é um dos pais do arminianismo, daquilo que... Isso é um outro assunto, né? Sim. Mas que rege as doutrinas da Assembleia de Deus até hoje, né? Um dos pais desses pilares. Se você for visitar a casa dele em Londres, né? O chão onde ele ora tem 2 buracos, né? Onde ele orava. Um dia eu vou lá. Vou levar a mocidade da Bela Vista lá também. Diz a história que Billy Graham, visitando esta casa, ele ajoelhou nesse local onde tem as marcas, nada de idolatria ali, ele apenas quis ter a experiência e disse: Deus, me torne um homem de oração como Wesley foi, né? E nós vimos e acompanhamos como foi o ministério de Billy Graham. Então, todo pregador, ele precisa de oração. Às vezes, como eu disse para você, eu estou orando Deus de bicicleta, e às vezes eu tenho um tema de um congresso ou de alguma campanha que a gente vai pregar, e eu leio a Bíblia em casa, faço algumas anotações e indo ali falando com Deus, Deus vai me lembrando daquela leitura, daquela devocional que a gente fez, e Ele vai me conduzindo, né? Coisas que só Deus faz, né? Esses dias Deus falou comigo de um versículo que eu amo, que é Romanos capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois Amém. É o poder de Deus. Amém. E Deus na oração falou comigo, Rodrigo, e eu até disse isso no Vila Barros ontem, na palavra que eu dei lá no Vila Barros, que foi uma coisa que Deus me ensinou. Eu não vi nenhum livro de teologia, eu não vi no curso teológico, foi Deus que me deu essa revelação. O não se envergonhar é obrigação. Sim. E o poder de Deus é satisfação. Olha. E Deus me deu isso orando Amém. Em oração. E eu digo isso para você porque graças a Deus eu tenho contato com a palavra, graças ao bom Deus, Amém. Por misericórdia, porque nós somos trapos velhos e mesmo assim Deus nos usa pela sua graça. Mas não tem como Ele usar um pregador sem que o pregador ore. Verdade. Se eu pudesse dar uma palavra para os nossos jovens pregadores, que graças a Deus,
Antes eu estava com medo, dizendo, meu Deus, o que vai ser da nossa geração em oração? Eu acho que Deus está ouvindo a nossa oração, ouvindo a oração de muitos pastores. Tem se levantado uma galera boa para cantar, para orar, e eu fico feliz. E olha como eu gosto de ajudar esses meninos, viu? Fazendo agenda para eles, indicando, não posso ir, mas eu conheço um rapaz aqui abençoado, leva ele. Eu conheço uma cantora aqui que ora de oração, leva ela e tal. E é prazeroso fazer isso. Se eu pudesse dar um conselho para quem nos ouve aqui nesse podcast, ore. Pegue a sua Bíblia quando você for para a oração e não ligue o YouTube do canal do pastor Eliseu Rodrigues, não ligue o YouTube do pastor Eliseu Nogueira, todos esses outros pregadores que a gente tem, né? Não vou ficar citando nome aqui, de repente dá até um problema, né? Mas falamos bom. Acompanhe o canal para você ver uma pregação depois que você orar. Sim. Vá para o joelho primeiro. Não queira ser um repetidor, porque o Espírito Santo está ali para te revelar. Você até pode iluminar a respeito Você pode até acompanhar ele para você tirar uma dúvida. Sim. Isso é legal, eu tenho meus pregadores prediletos, meus teólogos prediletos, que eu ouço muito eles. Mas eu preparo meu sermão na oração. Amém. Tem domingos que a minha esposa, ela está aqui. É bom andar com a esposa, que se a gente mentir, pelo olhar dela, vocês sabem, né? Quando eu vou pregar ela sabe disso. Isso eu não vou dizer um ritual, que é uma palavra muito pesada, mas um costume que eu tenho. Antes de sair, daqueles meia hora antes de pedir um Uber, eu sair com o carro, que seja, eu vou para a minha mesa, abro a Bíblia no texto que Deus me iluminou e falei, Deus, daqui para frente é com o Senhor. O Senhor me deu a palavra, eu sei que a fala é minha voz, mas fala através de mim. Não seja mais eu daqui. Daqui para frente, me usa para louvor e glorificação do seu nome. Eu acho que não existe pregador sem oração. O que é a exposição bíblica para você? A exposição bíblica é a exposição digna